Minha irmã jogou meu bolo de aniversário no chão e, rindo, disse: lambe e garante que não sobre nenhuma migalha. Quando todos começaram a rir, eu dei um tapa nela e perguntei: por que você faria isso? Foi então que minha mãe entrou correndo e me deu um chute, me fazendo cair da cadeira, enquanto minha irmã agarrou minha cabeça e começou a enfiá-la no bolo, dizendo: e agora, gostou? Eu mal conseguia respirar quando meu pai me segurou no chão. Não disse uma palavra. Naquela noite, minha mãe mandou uma mensagem: decidimos cortar todo o contato. Fique longe para sempre. Minha irmã curtiu a mensagem. Respondi: amanhã retiro meu nome de todos os empréstimos. À meia-noite, o grupo da família explodiu. 53 chamadas perdidas. A pior parte de ser o bode expiatório da família não é o abuso em si. É o fato de todos fingirem que é normal. É quando seus próprios gritos são tratados como drama, enquanto o agressor é defendido como alguém que só estava num dia ruim. É quando você começa a duvidar da própria realidade, porque, claro, pais não odeiam seus filhos sem motivo, e certo? Errado. Meu nome é Madison, tenho 28 anos, e passei a maior parte da vida sendo o saco de pancadas da minha irmã Chelsea e dos meus pais, Robert e Diane. Esta não é uma daquelas histórias em que eu mereci ou em que há dois lados. Esta é uma história sobre crueldade sistemática que começou quando eu era jovem demais para entender e continuou porque eu estava condicionada a não reagir até o dia em que finalmente reagi. Chelsea é 2 anos mais nova que eu, mas ninguém diria isso pela forma como nossos pais nos tratavam. Ela era filha adorada desde o momento em que aprendeu a usar lágrimas para conseguir o que queria. Eu tinha 7 anos quando percebi a diferença. Mamãe comprou uma bicicleta nova para Chelsea, sem motivo algum, enquanto me dizia que a minha, usada há 3 anos, ainda estava ótima. Quando perguntei por que ela ganhava algo novo e eu não, papai disse que eu era egoísta e me mandou para o quarto sem jantar. O padrão se manteve durante toda a infância. Chelsea ganhou aulas de piano, dança e uma festa de 16 anos que custou mais do que minhas taxas de inscrição na faculdade. Eu ganhei críticas, zombarias e sermões sobre ser grata pelo que tinha. Quando entrei na lista de honra da escola, papai resmungou e voltou ao jornal. Quando Chelsea mal passou com nota C, eles a levaram ao restaurante favorito dela para celebrar o esforço. Mas eu sobrevivi. Trabalhei em 2 empregos durante a faculdade, me formei em contabilidade e consegui um bom cargo numa empresa de médio porte na Filadélfia. Saí de casa aos 22 e tentei manter certa distância, mas ainda compareci aos eventos de família. Esse foi meu erro. Eu devia ter cortado totalmente o contato. O verdadeiro pesadelo começou há cerca de 4 anos. A construtora do meu pai enfrentou problemas depois que ele perdeu um grande contrato por causa do próprio trabalho mal feito e da recusa em assumir responsabilidade. Em vez de reduzir gastos, meus pais decidiram refinanciar a casa. Precisavam de um consignatário, pois o crédito deles estava arruinado. O da Chelsea era ainda pior, já que ela havia estourado 3 cartões de crédito com roupas e viagens para Miami. Eles me pediram ajuda e imploraram, na verdade. Papai até chorou, algo que eu nunca tinha visto. Disse que perderiam tudo, que ficariam sem teto, que eu era a única esperança deles. Mamãe segurou minha mão e disse que, apesar das diferenças, família ajuda família. Chelsea até se desculpou por às vezes ser uma mimada e disse que queria que nos aproximássemos. Eu fui uma idiota. Assinei. 6 meses depois, aconteceu de novo com o caminhão do papai. Ele disse que precisava para o trabalho, que a concessionária não o financiaria e que seria só por 2 anos. Prometeu não atrasar nenhum pagamento. Eu assinei novamente. Então Chelsea decidiu voltar a estudar e disse que faria enfermagem embora nunca tenha se matriculado em lugar algum. Precisava de um empréstimo estudantil, mas, sem crédito e sem matrícula, precisava de um consignatário. Mamãe me ligou chorando, dizendo que Chelsea finalmente estava pondo a vida em ordem, que eu era a bem-sucedida da família e que, como boa irmã, devia ajudá-la a realizar o sonho. Eu devia ter dito não. Deus, eu devia ter dito não. Mas assinei de novo. Em 4 anos, coassinei cerca de $180 mil em empréstimos e financiamentos. O refinanciamento da casa foi de 145 mil, o caminhão 28 mil, o empréstimo estudantil 7 mil.
Houve ainda outras pequenas coisas, um cartão de crédito só para emergências que acabou acumulando 4.000 em lojas e restaurantes, o leasing de equipamentos da empresa do meu pai, que acho que ele nem lembrava que estava no meu nome. Eu mantive registros meticulosos, planilhas, cronogramas de pagamento, cópias digitalizadas de cada documento. As pessoas acham que contadores são chatos, mas existe um verdadeiro poder na documentação. Eu sabia exatamente o que tinha assinado e quando cada pagamento vencia. Papai perdeu o pagamento do caminhão no terceiro mês. Mamãe esqueceu a fatura do cartão de crédito até que estivesse com 45 dias de atraso. Tielcia não fez um único pagamento do empréstimo dela. Meu score de crédito começou a cair. Passei a receber ligações de cobrança. Quando os confrontei, agiram como se eu estivesse exagerando. Vamos te pagar um dia, disse papai, abanando a mão com desdém. Para de ser tão neurótica com dinheiro, acrescentou mamãe. Você ganha bem. Nossa, Madison, como você é egoísta, zombou Tielcia. Estou tentando melhorar de vida e tudo o que te importa é seu precioso score de crédito. Continuei pagando o mínimo possível para me proteger. Isso estava me esgotando quase $2.000 por mês, mas eu não podia deixar meu crédito afundar de vez. Eu tinha meu próprio contrato de aluguel, meu carro, minha vida. Mal conseguia me manter enquanto Tielcia postava fotos no Instagram em Atlantic City e mamãe redecorava a sala. Cada reunião de família virava um exercício de humilhação. Tielcia adorava fazer comentários sobre como eu era séria demais e precisava aprender a me divertir. Mamãe me comparava o tempo todo, dizendo que Tielcia era naturalmente bonita enquanto eu me esforçava demais. Papai mal reconhecia minha existência, a não ser quando precisava de algo. Parei de ir à maioria dos eventos e inventava desculpas, dizia que estava doente ou trabalhando, mas não pude escapar do jantar do meu próprio aniversário. Mamãe insistiu, dizendo que queria celebrar de verdade naquele ano. Pediu especificamente que eu fosse até a casa deles em vez de nos encontrarmos em um restaurante. Disse que prepararia meu prato favorito. Eu devia ter desconfiado. Cheguei por volta das 6 da tarde no sábado, 23 de março, meu aniversário de 28 anos. Tinha almoçado sozinha em um bom restaurante mais cedo, porque já sabia que não podia esperar muito da minha família. Mesmo assim, uma parte tola de mim ainda esperava que aquele ano fosse diferente. Tielcia abriu a porta com um sorriso presunçoso que devia ter me feito voltar para casa. Estava toda produzida, maquiagem impecável, cabelo arrumado, vestido justo. Eu, de jeans e suéter, já me senti deslocada dentro da casa dos meus próprios pais. Madison, que bom que conseguiu aparecer na sua própria festa, disse ela com um falso tom doce. Lá dentro, encontrei mamãe na cozinha tirando do forno um assado seco e passado do ponto. Meu prato favorito parecia algo em que ela não tinha colocado o menor esforço. Papai estava na sala vendo basquete no volume máximo. Nem levantou os olhos quando entrei. Oi, querida, disse mamãe distraidamente. O jantar está quase pronto. A Tielcia fez um bolo para você. Isso me surpreendeu. Tielcia nunca tinha assado nada para mim na vida. Encontrei o bolo no balcão, um bolo simples, com cobertura de chocolate e as palavras Feliz Aniversário, Madison escritas em glacê azul tremido. Parecia caseiro e, de certo modo, até decente. Uau, Tielcia, isso ficou muito bonito, disse eu, verdadeiramente emocionada apesar de tudo. Obrigada. Ela sorriu largo. Claro, você é minha irmã. Tinha que fazer algo especial. Jantamos, que estava tão ruim quanto parecia. O assado estava duro e sem gosto, os legumes viraram purê, mas eu comi e elogiei minha mãe porque era o que me ensinaram a fazer. Fazer os outros se sentirem confortáveis. Não causar problema. Ser grata pelas migalhas. Depois do jantar, minha mãe abaixou as luzes. Tielcia trouxe o bolo com as velas acesas e cantaram parabéns de modo desafinado e sem entusiasmo. Papai nem cantou, ficou apenas ali mexendo no celular. Apaguei as velas e minha mãe começou a cortar as fatias. Ela me deu a primeira num prato de papel. Eu ia dar a primeira mordida quando, de repente, Tielcia levantou-se. Espera, Madison, quero tirar uma foto, disse ela, puxando o celular. Segurei o prato e sorri, esperando que ela batesse uma foto rápida. Em vez disso, ela passou pelo lado da mesa na minha direção.
Pensei que talvez quisesse fazer uma selfie com a gente. Aí ela agarrou o prato das minhas mãos e o jogou no chão. O bolo bateu no linóleo com um som molhado, o prato de papel caiu virado e o glacê se espalhou pelo piso. Por um momento, eu não consegui processar o que tinha acontecido. Meu cérebro não fazia sentido daquilo. Tielcia começou a rir. Não uma risadinha, mas uma gargalhada completa, verdadeira, como se tivesse visto a coisa mais engraçada do mundo. Opa, disse ela, entre risadas. Melhor você limpar isso, Madison. Fitei o bolo no chão, depois ela, depois meus pais. Mamãe tinha um sorrisinho nos lábios. Papai olhava pro bolo, a expressão indecifrável. Aquele era meu pedaço, falei baixo. Por que você lambeu e ainda disse para ter certeza de que não sobrasse nenhuma migalha? Tielcia me interrompeu, a voz carregada de falsa preocupação. A risada dela aumentou, mais teatral. Mamãe começou a rir também. A boca do papai fez um movimento como se fosse sorrir. Todos riam de mim, do meu bolo no chão, da minha cara. Algo estourou por dentro. Levantei-me tão rápido que a cadeira arranhou o piso. Fui direto até Tielcia e dei um tapa na cara dela. O riso parou instantaneamente. O tapa não foi forte o suficiente para realmente machucá-la, mas foi o bastante para chocar todo mundo na sala e a mim também. Minha palma ardia. A boca de Tielcia ficou aberta de surpresa, uma mão voando até a bochecha que ardia. Por que você faria isso? Perguntei, com a voz trêmula. O que há com você? Por um segundo, ninguém se mexeu. Então, o rosto da minha mãe se transformou em algo horrível, distorcido de ódio. Ela avançou sobre mim do outro lado da cozinha com uma velocidade que eu nem sabia que ela tinha. O pé dela acertou a parte de trás da minha cadeira antes que eu pudesse reagir. O chute foi brutal, perfeitamente direcionado. A cadeira tombou de lado, e eu caí com força, o quadril batendo no chão. Uma dor aguda percorreu meu corpo. Sua __. Gritou minha mãe. Você bateu na sua irmã. Antes que eu pudesse me levantar ou me defender, Tielcia já estava em cima de mim. Ela agarrou um punhado do meu cabelo e puxou minha cabeça em direção ao bolo espalhado no chão. Senti mechas inteiras se arrancando do couro cabeludo enquanto ela me arrastava pelo linóleo. E agora, gostou disso? Sibilou Tielcia, empurrando meu rosto contra o glacê e os farelos de bolo. Tentei reagir, mas minha mãe já tinha segurado meus braços. Papai apareceu e jogou todo o peso do corpo sobre minhas costas, me prendendo no chão. Eu não conseguia respirar com o joelho dele pressionado entre minhas omoplatas. Meu rosto ficou a poucos centímetros do bolo, o glacê se espalhando pela minha bochecha enquanto Tielcia empurrava minha cabeça contra o piso. Eu não podia gritar, porque minha boca estava colada no chão. Não podia lutar, porque meus pais me imobilizavam. A humilhação era pior do que a dor física. Eram meus pais. Era minha irmã. E eles estavam me agredindo por causa de um tapa enquanto riam do mesmo bolo que tinham jogado no chão minutos antes. Finalmente, Tielcia soltou meu cabelo. O peso do meu pai saiu das minhas costas. Fiquei ali no chão, coberta de bolo e glacê, ofegante. Meu quadril latejava de dor onde bati na queda. Meu couro cabeludo queimava onde Tielcia arrancara mechas inteiras. Sentia o cabelo grudado no glacê do meu rosto. Ninguém me ajudou. Ninguém pediu desculpas. Ouvi os passos da minha mãe se afastando. Papai voltou para a poltrona da sala. Tielcia foi lavar as mãos na pia. Com esforço, me apoiei e me levantei, cada movimento doendo. Não olhei para nenhum deles. Caminhei até o banheiro e tranquei a porta. No espelho, vi um desastre. Glacê de chocolate grudado no cabelo, manchado pelo rosto e pelo pescoço. Meu suéter arruinado. Um hematoma já se formando no osso da bochecha, onde meu rosto tinha sido pressionado contra o chão. Limpei-me o melhor que pude com papel toalha e sabonete líquido. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a torneira. A vergonha vinha em ondas. Eu tinha 28 anos e minha família acabará de me segurar no chão e esfregar meu rosto num bolo como se eu fosse um cachorro desobediente sendo punido. Quando finalmente saí do banheiro, a casa estava em silêncio.
Chelsea estava sentada à mesa, comendo um pedaço de bolo e rolando o celular. Mamãe lavava a louça. Papai ainda estava plantado em frente à TV. Era como se nada tivesse acontecido. Peguei minha bolsa, que estava perto da porta, e saí sem dizer uma palavra. Ninguém se despediu. Ninguém me chamou de volta. O carro estava gelado. Fiquei no estacionamento por uns 10 minutos antes que o tremor passasse o suficiente para conseguir dirigir. A viagem de 20 minutos até meu apartamento no centro da Filadélfia pareceu durar horas. Não conseguia parar de repassar tudo na cabeça, o bolo batendo no chão, as risadas, a violência, a total falta de arrependimento. Pensava em como eles se voltaram contra mim tão rápido, como se já estivessem esperando por um motivo. Cheguei em casa por volta das 9h30 e fui direto pro chuveiro. Fiquei sob a água quente até ela esfriar, lavando o bolo do cabelo e vendo o glacê de chocolate escorrer pelo ralo. Meu quadril estava roxo, manchado, do tamanho de uma toranja. Arranhões cobriam meu pescoço, marcas das unhas de Chelsea. O hematoma na bochecha ficava cada vez mais escuro. Vesti meu pijama e sentei no sofá, no escuro. Não liguei a TV. Não coloquei música. Apenas fiquei ali, tentando entender o que tinha acontecido e o que aquilo significava. Por volta das 11, meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe: decidimos cortar todo contato. Fique longe para sempre. Fiquei encarando aquelas palavras por um longo tempo. Eles estavam me expulsando por eu me defender, por eu ter dado um tapa em Chelsea depois que ela me humilhou deliberadamente, depois que todos eles me agrediram. Mais uma notificação. Chelsea havia curtido a mensagem no grupo da família. Claro que sim. Eu deveria estar arrasada. Deveria chorar, entrar em pânico, implorar para que mudassem de ideia. Mas, em vez disso, senti outra coisa. Algo frio, nítido e, de certa forma, libertador. Eles finalmente me deram permissão para parar de jogar o jogo deles. Abri o aplicativo do banco e verifiquei os saldos dos empréstimos. Depois abri a planilha que vinha mantendo há anos cada contrato coassinado, cada documento, cada pagamento que eu havia feito por eles. Eu tinha tudo organizado, porque é isso que contadores fazem: documentamos, controlamos, nos preparamos. E, de repente, eu soube exatamente o que precisava fazer. Digitei minha resposta com cuidado, mantendo o tom simples e objetivo, removendo meu nome de todos os empréstimos amanhã. Enviei a mensagem e deixei o celular virado para baixo na mesa de centro. Em seguida, fui até o laptop e comecei a abrir os documentos dos empréstimos, fazer listas, encontrar as informações de contato de cada banco e instituição financeira onde eu era consignatária. Trabalhei até às 3 da manhã, organizando tudo em pastas, marcando prioridades, redigindo e-mails. Meu celular começou a vibrar por volta da meia-noite, mas eu ignorei. À 1 da manhã, já vibrava sem parar. Às 2, o grupo da família estava em erupção. Não olhei. Continuei trabalhando. Quando finalmente peguei o celular, às 13h15, havia 53 chamadas perdidas, 19 da mamãe, 16 do papai, 12 da Chelsea e 6 de tios e tias que aparentemente tinham sido envolvidos na confusão. O grupo da família tinha 147 mensagens não lidas. Passei rapidamente pelos textos, não li tudo, só captei o tom geral: pânico, raiva, acusações, exigências para que eu ligasse de volta imediatamente, ameaças. Mamãe dizia que eu estava arruinando a vida deles. Papai afirmava que eu sempre fora vingativa. Chelsea me chamava de todos os nomes possíveis. Depois, as mensagens começaram a mudar de tom, mamãe dizendo que poderíamos conversar, papai prometendo que dariam um jeito, Chelsea alegando que já planejava começar a pagar. Desliguei o celular e fui dormir. Na segunda-feira de manhã, acordei cedo e me arrumei para o trabalho como se fosse um dia normal. Roupas formais, maquiagem cobrindo o hematoma na bochecha, penteado disfarçando os pontos doloridos no couro cabeludo. No caminho para o escritório, parei no banco. A gerente que me atendeu se chamava Jennifer, a mesma que me ajudara a abrir minhas contas 3 anos antes. Ela se lembrou de mim, o que tornou a conversa um pouco menos constrangedora. Preciso me remover como coassinante de vários empréstimos, expliquei, deslizando a pasta de documentos pela mesa. Jennifer folheou os papéis, e suas sobrancelhas foram subindo a cada página. São várias contas.
Eu sei. Remover-se como coassinante nem sempre é simples, disse ela com cuidado. Na maioria dos casos, o mutuário principal precisa refinanciar ou quitar o empréstimo completamente. Entendo. Estou preparada para fazer o que for necessário. Passamos 2 horas analisando cada conta. O refinanciamento da casa era com outro banco, então Jennifer me ajudou a redigir uma carta formal exigindo a remoção do meu nome e deixando clara minha intenção de tomar medidas legais, se fosse preciso. O financiamento do caminhão era pela financeira da concessionária. O cartão de crédito, por uma grande empresa. Cada um exigia formulários e procedimentos diferentes. Preciso ser sincera com você, disse Jennifer quando estávamos terminando. Alguns credores não vão removê-la sem a cooperação do tomador principal. Eles não têm motivo para abrir mão de uma coassinante que vem fazendo os pagamentos. Então eu vou parar de pagar, respondi simplesmente. Os olhos dela se arregalaram. Isso vai destruir o seu crédito. Meu crédito já está sendo destruído porque eles não estão pagando, retruquei. Pelo menos assim eu paro de sangrar dinheiro. Encarei-a firme. Já paguei quase $50.000 das dívidas deles nos últimos 4 anos. Chega. Jennifer assentiu devagar. Certo. Vamos falar sobre suas opções. Passamos a hora seguinte traçando estratégias. Alguns credores poderiam negociar se eu oferecesse um pagamento de quitação em troca da liberação do contrato. Outros exigiriam ação judicial. Para o cartão de crédito e os empréstimos menores, a melhor opção seria abrir queixa por fraude, alegando que eu havia sido coagida a assinar sob falsos pretextos. Essa expressão ficou ecoando na minha cabeça: falsos pretextos. Eles prometeram que fariam os pagamentos. Disseram que estavam desesperados. Que seria temporário. Tudo mentira. E quanto à casa? Perguntei. Jennifer abriu novamente o arquivo. Esse é mais complicado, porque se trata de um refinanciamento de residência principal. Mas, se você conseguir provar que morava separada e não recebeu nenhum benefício do empréstimo, pode ter base para alegar influência indevida ou fraude. Tenho documentação, respondi. Meu contrato de aluguel da época, comprovantes de que nunca estive no registro da propriedade, extratos bancários mostrando todo o dinheiro saindo da minha conta. Isso ajuda bastante, disse ela. Você deve consultar um advogado especializado em fraude financeira e em casos de abuso econômico contra idosos. Abuso contra idosos, repeti, confusa. Mas eu não sou idosa. Não, mas o abuso financeiro familiar segue padrões muito parecidos. Um advogado com essa experiência vai saber como ajudá-la. Saí do banco com uma pasta grossa de documentos, uma lista de advogados recomendados por Jennifer e uma estranha sensação de calma e propósito. Passei anos reagindo, apagando incêndios que eles causavam, consertando os problemas que criavam. Agora eu estava sendo proativa, assumindo o controle, lutando de volta. No trabalho, tirei o almoço mais cedo e liguei para o primeiro advogado da lista. O nome dele era Marcus Shen, e a recepcionista me passou direto para ele quando expliquei a situação. Marcus ouviu toda a minha história sem me interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. De quanto dinheiro estamos falando, no total? Perguntou enfim. Cerca de $180.000 em todos os empréstimos. Ele assobiou. E você tem feito os pagamentos? Quase 50 mil nos últimos 4 anos. Você tem documentação de tudo? Planilhas, cópias dos contratos, extratos bancários, comprovantes de pagamento, mensagens de texto, e-mails, tudo. Ótimo. Isso é muito bom. A maioria das pessoas na sua situação não tem nem metade dessa organização. Ele fez uma pausa. Vou ser bem direto com você, Madison. Isso vai ficar feio. Sua família vai lutar contra você em cada etapa. Vão dizer que você concordou em pagar, que foi voluntária, que está tentando prejudicá-los. Eles me deserdaram no sábado à noite, respondi friamente. Me agrediram fisicamente no meu próprio jantar de aniversário e depois cortaram contato. Não me importo com o que digam. Houve outro silêncio. Por que eles a agrediram? Contei todo o episódio horrível: o bolo jogado no chão, a humilhação da Chelsea, o tapa, e depois o ataque coordenado.
Marcos perguntou se eu tinha tirado fotos dos ferimentos ou feito um boletim de ocorrência. Eu não tinha feito nenhum dos dois. É uma pena, mas não prejudica o caso, disse ele. Na verdade, a agressão reforça seu argumento de coerção e influência indevida. Podemos apresentar isso como um padrão de abuso sistemático financeiro e emocional. A voz dele mudou, ganhou energia. Acho que temos um caso forte, especialmente em relação à fraude de coassinatura. Marcamos uma consulta formal para quarta-feira à noite. O valor da caução era de $5.000, o que pesaria nas minhas finanças já apertadas, mas Marcos explicou que, se tivéssemos sucesso, eu poderia recuperar não apenas minha liberação dos empréstimos, mas também indenização pelos pagamentos que já havia feito. Aquela possibilidade soou como uma tábua de salvação. Deixei o celular desligado durante toda a segunda-feira. À noite, o coloquei para carregar, mas continuei apreciando o silêncio. Na terça de manhã, liguei rapidamente só para ver se havia e-mails de trabalho. Havia 214 mensagens de texto, 89 chamadas perdidas e 34 mensagens de voz. Deletei tudo sem ler nem ouvir. Bloqueei os números da minha mãe, do meu pai e da Chelsea. Também bloqueei alguns parentes com quem mal falava. Mas deixei uma tia desbloqueada, Patrícia, irmã do meu pai. Ela sempre foi gentil comigo e havia mandado apenas uma mensagem perguntando se eu estava bem. Liguei para ela na noite de terça-feira. Ela atendeu no primeiro toque. Madison, graças a Deus. Sua mãe tem me ligado sem parar dizendo que você enlouqueceu. Estou bem, respondi. Na verdade, melhor do que bem. O que ela te contou? Que você atacou a Chelsea no seu jantar de aniversário, deu um tapa nela sem motivo e depois mandou uma mensagem ameaçando destruir financeiramente a família. O tom de Patrícia era cauteloso, neutro. Imagino que haja mais nessa história. Contei tudo. Os anos de coassinaturas, os atrasos nos pagamentos, o desgaste financeiro, o incidente do bolo, a agressão, a mensagem de rompimento. Patrícia ouviu em silêncio, embora eu tenha ouvido seu suspiro quando descrevi o momento em que me seguraram. Meu Deus, ela murmurou. Madison, sinto muito. Eu sabia que a Diane era dura com você, mas não tinha ideia de que era tão grave. A maioria das pessoas não sabia, respondi. Eles são bons em esconder. E o que você vai fazer? Contratei um advogado. Estou me removendo de todos os empréstimos que coassinei. Custar o que custar. Se eles não conseguirem pagar sem mim, é problema deles. A casa está incluída nisso, não está? Sim. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Eles podem perder tudo. Deveriam ter pensado nisso antes de pararem de pagar, antes de me agredirem, antes de me deserdarem. Minha voz estava firme, calma. Tive 2 dias para processar tudo, e minha determinação só aumentou. Dei a eles 4 anos do meu dinheiro e do meu crédito. Chega. Eu te apoio, disse Patrícia com firmeza. O que você precisar, estou aqui. E, Madison, tenho orgulho de você por finalmente enfrentar tudo isso. Essas palavras significaram mais do que ela provavelmente imaginava. A consulta de quarta-feira com Marcos foi ainda melhor do que eu esperava. Ele revisou toda a documentação e foi ficando cada vez mais entusiasmado com o caso. Isto aqui é um exemplo clássico de abuso financeiro, disse ele, batendo de leve na minha planilha. Olhe esse padrão. Eles pedem para você ser consignatária com promessas de que vão pagar. Logo depois, deixam de cumprir ou fazem apenas pagamentos esporádicos. Você cobre o que falta para proteger o próprio crédito. Enquanto isso, eles continuam gastando sem responsabilidade, e você mal consegue se manter à tona. Então, te fazem sentir culpa, te manipulam para coassinar mais empréstimos. E o ciclo se repete. Conseguimos realmente me remover desses empréstimos? Perguntei. De alguns, sim, especialmente os em que conseguirmos provar fraude ou influência indevida. Outros podem ser resolvidos com acordos. O cartão de crédito, por exemplo, estou confiante de que podemos cancelar com base em compras fraudulentas. Você não fez essas compras. Foram eles. Você apenas garantiu o pagamento sob falsos pretextos. E quanto à casa? Perguntei.
Marcos se recostou na cadeira. A casa é a opção nuclear. Se pressionarmos para removê-la como consignatária do refinanciamento e eles não conseguirem se qualificar sozinhos, o banco exigirá o pagamento integral ou iniciará um processo de execução hipotecária. Seus pais podem perder a casa. Eu sei. Ele me observou por alguns segundos. Você tem certeza disso? Pensei na noite de sábado, o bolo no chão, as risadas, o chute da minha mãe na cadeira, as mãos da Chelsea puxando meu cabelo e empurrando meu rosto contra aquela sujeira, o peso do meu pai esmagando meu corpo, a mensagem me deserdando. Respirei fundo. Tenho certeza. Então tá. Vamos derrubar tudo. O processo levou meses. Marcos entrou com reclamações formais em cada instituição financeira, exigindo minha remoção como consignatária e anexando toda a documentação que comprovava o abuso financeiro. Ele também abriu processos por fraude contra o cartão de crédito e o empréstimo pessoal feito pela Chelsea, além de enviar uma carta de notificação à empresa hipotecária dos meus pais, detalhando o caso de influência indevida e coerção. As respostas variaram. A administradora do cartão de crédito investigou e, após eu comprovar que nunca havia feito compras nem recebido nenhum benefício da conta, concordou em me remover completamente e perdoar a obrigação de consignatária. As compras fraudulentas da Chelsea foram anuladas e a conta dela foi encerrada, ela nunca mais conseguiria outro cartão com aquela empresa. Os empréstimos menores foram mais difíceis. A concessionária do caminhão se recusou a negociar, então Marcos abriu um processo judicial. A empresa de aluguel de imóveis aceitou encerrar o contrato se eu pagasse uma quantia de $1.500, valor que paguei com relutância, mas ainda melhor do que continuar presa a uma dívida de $3.000. A casa, porém, foi a verdadeira batalha. A empresa hipotecária inicialmente se recusou até mesmo a considerar minha remoção. Em abril, Marcos entrou com uma ação judicial citando as leis de abuso financeiro familiar, fraude e influência indevida. Solicitamos, por intimação, os registros de renda e gastos dos meus pais durante o período em que eu vinha pagando as parcelas por eles. As provas eram devastadoras. Enquanto eu pagava a hipoteca, eles haviam feito 2 viagens, comprado uma nova mobília de sala e financiado a viagem da Chelsea para Las Vegas em seu aniversário de 26 anos. Meus pais contrataram um advogado, um tal de Patterson, especializado em defesa de cobrança de dívidas. Ele tentou argumentar que eu havia coassinado de livre vontade, que me beneficiei por ajudar a família e que agora estava agindo por vingança após uma discussão familiar menor. Marcos o destruiu em audiência. Apresentou as provas da agressão, incluindo as fotos dos hematomas que eu tirei 2 dias depois, a pedido da Patrícia. Mostrou a mensagem de texto em que minha mãe me deserdava. Trouxe um perito contábil que analisou o fluxo de dinheiro e demonstrou que eu havia pago quase $50.000 das dívidas da família sem receber nenhum benefício em troca. Patrícia também testemunhou, falando sobre a dinâmica familiar, os anos de favoritismo com a Chelsea, o padrão de exploração financeira. A juíza era uma mulher de cerca de 60 anos chamada Sandra Morrison. Ela ouviu tudo com uma expressão cada vez mais severa. Quando Patterson tentou me pintar como uma filha rancorosa, a juíza o interrompeu de forma seca. Doutor, eu já analisei as provas. A senhorita Pierce tinha 24 anos quando assinou como fiadora do primeiro empréstimo. Ela havia acabado de se formar na faculdade. Foi repetidamente assegurada de que os tomadores fariam os pagamentos. Essas promessas se mostraram falsas. Ela passou 4 anos esgotando suas próprias economias para cobrir obrigações pelas quais nunca deveria ter sido responsável. E, quando finalmente decidiu se defender, sua família a agrediu fisicamente e rompeu todo contato. Esta não é a história de uma filha rancorosa. É a história de um abuso financeiro e físico sistemático. A juíza decidiu totalmente a meu favor. Fui removida imediatamente como fiadora do refinanciamento da casa. A empresa hipotecária recebeu 30 dias para conseguir um novo fiador ou exigir que os tomadores principais refinanciassem por conta própria. Caso contrário, poderiam exigir o pagamento integral ou iniciar o processo de execução hipotecária. Meus pais tinham 30 dias para levantar $145.000 ou encontrar alguém disposto a assinar com eles. Com o histórico de crédito deles e o negócio falido do meu pai, eu sabia que nenhuma das opções era viável. Não senti nada quando a sentença foi emitida, nem satisfação, nem culpa, nem arrependimento. Apenas uma sensação silenciosa de encerramento.
As consequências vieram rápido e de forma espetacular. Minha família estendida explodiu em opiniões. Metade me chamou de fria e cruel. A outra metade me procurou discretamente para dizer que gostaria de ter percebido o que estava acontecendo antes. A tia Patrícia ficou firmemente do meu lado, mesmo que isso abalasse sua relação com meu pai. Mamãe e papai tentaram refinanciar, mas foram rejeitados por todos os bancos. Imploraram para que Patrícia fosse fiadora. Ela recusou. Também pediram ajuda a outros parentes, mas a notícia do processo havia se espalhado e ninguém quis se envolver no desastre financeiro deles. Tielcia teve que se mudar de volta para a casa dos meus pais, pois não podia mais pagar o apartamento sem o dinheiro que tirava de mim. Suas redes sociais, antes cheias de fotos glamorosas, ficaram em completo silêncio. O negócio do meu pai faliu oficialmente em junho e descobriu-se que eu não era a única pessoa que ele havia enganado com promessas vazias. Em julho, o banco iniciou o processo de execução da hipoteca. Meus pais tinham 90 dias para desocupar a casa. Minha mãe tentou me contatar uma última vez, de algum modo conseguindo meu e-mail do trabalho. A mensagem era longa, confusa e desesperada. Dizia que perderiam tudo, que ficariam sem lar, que eu estava destruindo a família por causa de um erro, que Tielcia e ela estavam arrependidas, e perguntava se não poderíamos simplesmente deixar o passado para trás. Eu deletei o e-mail sem responder. Marcos me ajudou a entrar com um pedido judicial para recuperar os $50.000 que paguei por eles. O tribunal reconheceu meu direito à restituição. Meus pais, obviamente, não tinham como pagar, então a decisão ficaria registrada no histórico de crédito deles como uma cicatriz permanente, piorando ainda mais suas pontuações já péssimas. Em setembro, recebi uma mensagem da tia Patrícia: meus pais haviam se mudado para um pequeno apartamento de aluguel em um bairro ruim. Tielcia estava trabalhando em um posto de gasolina. Papai fazia bicos pagos em dinheiro, já que sua reputação profissional estava arruinada. Mamãe trabalhava como caixa em um supermercado. Não senti culpa. Eles tiveram inúmeras oportunidades de me tratar como família, de cumprir promessas, de agir com decência. Escolheram a crueldade. Essas eram as consequências das próprias ações. Enquanto isso, minha vida finalmente melhorava. Sem o peso de $2.000 mensais em pagamentos de empréstimos deles, eu podia respirar novamente. Quitei meu próprio carro antecipadamente, reconstruí minha reserva de emergência e meu crédito começou a se recuperar. Em agosto, fui promovida no trabalho em parte porque não estava mais sobrecarregada e estressada o tempo todo. Comecei terapia para lidar com os anos de abuso que eu havia normalizado. Minha terapeuta, doutora Karen Williams, especializada em traumas familiares, me ajudou a compreender que o que vivi foi abuso real, não apenas problemas de família. Ela me ajudou a processar a culpa que eu sentia pela situação dos meus pais, lembrando-me repetidamente de que eu não havia criado aquele caos eles haviam criado. Você não os obrigou a te agredir, disse a doutora Williams em uma sessão. Você não os fez deixar de pagar empréstimos. Você não os fez escolher a crueldade. Você apenas escolheu parar de permitir esse comportamento. As consequências deles não são sua responsabilidade. Isso se tornou meu mantra: as consequências deles não são minha responsabilidade. Em outubro, fiz minhas primeiras férias de verdade em anos. Foi apenas um fim de semana prolongado em Boston, mas fiquei em um bom hotel, comi em ótimos restaurantes e não precisei checar minha conta bancária a cada 5 minutos. Senti uma liberdade que nunca havia experimentado antes. O capítulo final viria em novembro. O caminhão foi retomado pelo banco porque o processo ainda estava em andamento e ninguém fazia os pagamentos. O empréstimo estudantil de Tielcia entrou em inadimplência, já que ela nunca havia feito um único pagamento e eu não estava mais cobrindo suas dívidas. Seu salário no posto de gasolina passou a ser penhorado. Em dezembro, recebi uma carta do advogado do meu pai perguntando se eu consideraria um acordo em que desistiria do pedido de restituição em troca de eles assinarem um documento prometendo nunca mais entrar em contato comigo. Marcos me disse que isso não era necessário, já que eu já os havia bloqueado, mas vi valor em ter algo oficial. Concordei, com uma condição: o documento precisava incluir uma cláusula reconhecendo que eles haviam deixado de fazer os pagamentos prometidos, que eu pagará cerca de $50.000 em nome deles e que não tinham mais nenhum direito ou reivindicação sobre mim. Essencialmente, uma confissão escrita do que haviam feito. Eles assinaram.
Aparentemente, encerrar oficialmente qualquer vínculo comigo valia admitir suas falhas por escrito. Emoldurei aquele documento e o pendurei no meu escritório em casa não por rancor, mas como lembrete. Um lembrete de que sobrevivi, de que me defendi, de que escapei. Já se passou quase um ano desde aquele terrível jantar de aniversário. Hoje tenho 29 anos, moro em um apartamento melhor, em um bairro mais tranquilo. Estou namorando um homem gentil chamado Eric, que conheci no trabalho. Ele acha minhas planilhas encantadoras, não obsessivas. Estou mais próxima da tia Patrícia do que nunca. Fiz novos amigos através de grupos de terapia e atividades sociais. Às vezes me pergunto se fui dura demais, se deveria ter lhes dado outra chance. Mas então me lembro da sensação do glacê do bolo grudado no meu cabelo, dos sapatos da minha mãe batendo na minha cadeira, do peso do meu pai me esmagando enquanto Chelsea ria e empurrava meu rosto contra o chão. Lembro dos anos ouvindo que eu nunca era suficiente, nem bonito o bastante, nem grato o bastante, nem família o bastante. E sei que fiz a escolha certa. Eles me ensinaram que laços de sangue não fazem uma família. O que faz uma família é respeito, amor e decência humana básica, e eles me mostraram, repetida e definitivamente, que eram incapazes de oferecer qualquer uma dessas coisas. As pessoas que me perguntam se me arrependo não entendem o que é ser o bode expiatório. Não sabem o que é ver sua irmã receber tudo enquanto você fica com nada. Nunca sentiram o olhar de verdadeiro desprezo vindo de um dos pais. Não passaram anos pisando em ovos, tentando desesperadamente conquistar um amor que nunca seria dado. Não me arrependo de me proteger. Não me arrependo de escolher meu próprio bem-estar em vez do conforto deles. Não me arrependo de deixá-los enfrentar as consequências naturais de suas próprias decisões terríveis. O único arrependimento que tenho é o de não ter feito isso antes. No mês passado, encontrei Chelsea no supermercado. Ela estava com o uniforme do posto de gasolina, parecia cansada e mais velha do que seus 26 anos. Quando me viu, percebi as emoções passando pelo seu rosto: raiva, vergonha, talvez arrependimento. Ela abriu a boca, como se fosse dizer algo. Eu apenas virei o carrinho e fui para o outro lado. Não tinha nada a dizer. Nenhuma raiva, nenhum desejo de confronto, nenhum interesse em suas desculpas. Apenas nada. Naquela noite, contei o episódio a Eric. Ele perguntou, com cuidado: você acha que algum dia vai se reconciliar com eles? Não, respondi simplesmente. E estou bem com isso. Ele apenas assentiu, respeitando minha resposta sem pressionar por mais. Foi assim que percebi que ele era diferente deles. Ele respeitava meus limites. Ouvia quando eu dizia não. Me tratava como uma pessoa cujos sentimentos importavam algo revolucionário depois de 28 anos do oposto. A doutora Williams diz que estou fazendo um progresso notável, reconstruindo minha autoestima, aprendendo a reconhecer relacionamentos saudáveis e a estabelecer limites adequados. Ela disse que o fato de eu não sentir culpa pelos meus pais terem perdido a casa é, na verdade, um sinal de crescimento, não de frieza. A culpa foi o que te manteve presa por anos, explicou. Eles usaram sua consciência contra você. O fato de agora você conseguir priorizar seu bem-estar sem culpa mostra que está se curando. Acho que ela tem razão. A antiga Madison teria cedido no momento em que meu pai chorasse ao telefone. Teria feito outro empréstimo, inventado outra desculpa, sacrificado mais uma parte de si mesma para manter a paz. Mas a nova Madison entende que uma paz comprada à custa da própria destruição não é paz, é apenas um suicídio lento. Comecei a falar publicamente sobre abuso financeiro dentro das famílias. Nada grandioso, apenas grupos comunitários locais e fóruns online, mas já ouvi dezenas de histórias parecidas: filhos adultos sendo explorados por pais tóxicos, irmãos sendo transformados em culpados enquanto os favoritos recebem tudo. Muitos me perguntam como tive coragem para cortar laços, processá-los e deixá-los enfrentar a ruína, em vez de continuar sustentando-os. Eu digo a verdade: não encontrei coragem. Encontrei raiva. Raiva por ter sido agredida na casa dos meus próprios pais. Raiva por 28 anos sendo tratada como lixo. Raiva por terem me renegado depois de tudo. Essa raiva virou combustível. A raiva queimou toda a culpa, a obrigação e aquela necessidade desesperada de aprovação. De repente, tudo ficou claro. E,
Quando finalmente pude enxergar com nitidez, a escolha era óbvia: me salvar ou me afogar tentando salvar pessoas que estavam ativamente me mantendo submersa. Escolhi a mim mesma. Finalmente, depois de quase 3 décadas, escolhi a mim. E sabe o que aconteceu? O mundo não acabou. Nenhum raio caiu sobre mim. Eu não me tornei um monstro sem coração. Eu simplesmente me tornei livre. Livre para construir uma vida que não gira em torno de administrar o caos deles e absorver a crueldade deles. Livre para ter relacionamentos baseados em respeito mútuo, não em obrigação. Livre para gastar meu dinheiro com o meu próprio futuro, e não no buraco negro sem fim das necessidades deles. Livre para existir sem estar constantemente em alerta, esperando a próxima humilhação, a próxima exigência, o próximo lembrete de que eu nunca seria boa bastante. Eu teria preferido uma família que me amasse? Claro. Toda criança merece pais que a protejam, não que a machuquem. Toda pessoa merece irmãos que apoiem, não que sabotem. Mas eu não tive essa família. Eu tive Robert, Diane e Chelsea. E finalmente aceitei que nenhum esforço, nenhum sacrifício, nenhuma resistência minha seria suficiente para transformá-los na família que eu precisava ter. Então construí a minha própria. A tia Patrícia, que sempre está presente. Eric, que me trata com gentileza e respeito. Minha terapeuta, meus amigos, as pessoas que escolhi que realmente se importam com o meu bem-estar. Essa é minha família agora. E é infinitamente melhor do que a que eu nasci. Às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir, penso naquele bolo de aniversário no chão. Penso na risada de Chelsea, na crueldade em seus olhos quando disse: "Lambe tudo e vê se não sobrou farelo." Penso em como meus pais se juntaram tão rápido, em como justificaram facilmente me segurar e me humilhar. E penso na minha resposta a remover meu nome de todos os empréstimos amanhã. 8 palavras que mudaram tudo. 8 palavras que, finalmente, me colocaram em primeiro lugar. 8 palavras que diziam: eu não sou mais o capacho, o caixa eletrônico, ou o saco de pancadas de vocês. Essas 8 palavras custaram a eles a casa, o crédito, o conforto de viver às minhas custas. Mas essas 8 palavras me devolveram a vida. Uma troca justa, se quer saber. A última atualização dessa história chegou na semana passada, quando Patrícia me ligou para contar que meu pai havia tentado falar com ela sobre uma possível reconciliação. Aparentemente, ele e minha mãe estavam discutindo isso e queriam saber se eu aceitaria fazer terapia familiar, curar a ferida e seguir em frente juntos. Patrícia, abençoada como é, respondeu sem hesitar: absolutamente não. Disse que eu estava prosperando sem eles, que havia construído uma vida boa e que o melhor que podiam fazer por mim era continuar longe. A reação dele, segundo Patrícia, disse tudo. Ele ficou furioso. Disse que eu estava sendo dramática, guardando rancor por uma noite ruim. Disse que eu tinha arruinado a vida deles por causa de um tapa e um mal-entendido. Uma noite ruim. Foi nisso que ele reduziu tudo. Não os anos de favoritismo. Não a exploração financeira. Não a agressão. Não o fato de terem me deserdado. Apenas uma noite ruim, e eu é que estava exagerando. A audácia seria cômica se não fosse tão previsível. Abusadores nunca se veem como abusadores. Foi só um dia ruim. Você é sensível demais. Não foi tão grave. Você precisa superar isso. Mas eu já superei. Superei tanto que nem senti raiva quando Patrícia me contou sobre a conversa. Só cansaço. Cansaço de como são previsíveis. Cansaço da incapacidade absoluta de assumir responsabilidade. Cansaço da eterna mentalidade de vítima. Diga a ele que não, obrigada, eu disse. E, Patrícia, se ele insistir, pode bloqueá-lo também. Ela riu. Já fiz isso. E é assim que as coisas estão agora. Eu estou curando. Eles estão enfrentando as consequências de suas próprias ações. O universo não me puniu por estabelecer limites. A vida está, na verdade, muito boa. Para qualquer pessoa lendo isso que esteja em uma situação parecida, você não deve acesso à sua vida aos seus abusadores só porque compartilha o mesmo DNA. Você não precisa se queimar viva para mantê-los aquecidos. Você não precisa perdoar quem não sente remorso nem mudou.
Você tem o direito de ir embora. Tem o direito de escolher a paz em vez da família. Tem o direito de se proteger, mesmo que isso signifique que eles percam o conforto construído às suas custas. As consequências deles não são sua responsabilidade. Repita comigo: as consequências deles não são minha responsabilidade. Aprendi essa lição da maneira mais difícil, coberta de bolo de aniversário, no chão da cozinha dos meus pais. Mas aprendi. E minha vida é infinitamente melhor por causa disso. Às vezes o lixo se leva sozinho. Às vezes é você quem precisa levá-lo até a calçada. De qualquer forma, é sempre melhor quando ele se vai. Meu nome é Madison Pierce. Tenho 29 anos. Ganho $73.000 por ano como contadora sênior. Tenho um ótimo apartamento, um namorado amoroso, amigos de verdade e um futuro que pertence inteiramente a mim. E cheguei até aqui fazendo a única coisa que minha família jamais acreditou que eu faria. Eu escolhi a mim mesma. A melhor decisão que já tomei.